Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Quero ler em São Mateus capítulo 13 e também em São Mateus capítulo 11. Vamos ler São Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, onde diz Jesus Cristo da seguinte maneira: Por esse tempo, disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é o mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Para poder compreender os mistérios do reino dos céus, é necessário obter a revelação do céu, a revelação de Deus, e Cristo disse que Deus escondeu dos sábios e entendidos essas coisas e as revelou às crianças. Agora, é muito importante compreender que os mistérios do reino dos céus são revelados aos escolhidos de Deus. O mesmo Senhor Jesus Cristo falando em São Mateus capítulo 13, versículos 9 em diante, diz assim a Escritura: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui Cristo nos ensina que a uns é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E por isso é que os mistérios do reino dos céus estão colocados em parábolas. Deus, por meio dos profetas do Antigo Testamento e por meio de Jesus Cristo, falou sobre os mistérios do reino dos céus e trouxe diferentes parábolas e profecias que falam sobre desses mistérios do reino dos céus, que são as coisas que Deus fará em seu programa. Mas nestas parábolas ficam escondidos estes mistérios dos olhos dos sábios e dos entendidos, e são revelados estes mistérios aos escolhidos de Deus no tempo correspondente a cada um desses mistérios, onde esses mistérios são abertos quanto ao cumprimento e abertos quanto a
se revelar o que Deus está fazendo nesse tempo. Agora vejamos o mistério do reino de Deus, do reino dos céus, assinalado como a primeira vinda do Messias. Esse mistério, vejam vocês, foi colocado em parábolas, foi colocado também em diferentes profecias do Antigo Testamento. Mas quando chegou o tempo para o cumprimento desse mistério, encontramos que, junto a esse mistério, estava também o mistério de um profeta precursor preparando o povo para a primeira vinda do Senhor. E esse foi João Batista. Era um mistério, a vinda de quem prepararia o caminho ao Senhor, mas estava aí na Escritura. Vejam vocês como o profeta Isaías, no capítulo 40 e versículo 3 em diante, fala desse homem, desse profeta que viria diante do Messias. E diz, assim a Escritura. Capítulo 40, versículo 3 em diante diz: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. E continua dizendo, diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas. E dize às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Agora vejam como, nessa forma aqui, Deus, por meio do profeta Isaías, está apresentando a primeira vinda do Messias e a vinda do seu precursor. E aqui diz que o precursor será a voz de um que clama no deserto. Quando se fala de um clamando no deserto, ou quando se fala de uma voz clamando, se fala de um profeta que Deus envia com uma mensagem para o povo, para preparar o povo. E aqui está a profecia da vinda de João Batista. E agora, vejamos também Malaquias capítulo 3, onde diz, Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam aqui também, nos fala de João Batista e de Jesus. Mas, quando se estava falando essa profecia, ninguém sabia que o mensageiro que seria enviado para preparar o caminho do Senhor se chamaria João Batista, conforme a profecia do capítulo 4 de Malaquias. Encontramos que diz da seguinte maneira, capítulo 4, versículo 5 diz, Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora vejam como também
foi prometido esse precursor como o profeta Elias. Mas vejam vocês, quando essa promessa se cumpre, estava na terra um homem chamado João Batista e não se chamava Elias. E o povo hebreu estava esperando o profeta Elias. Os grandes sábios, religiosos, teólogos daquele tempo da religião hebraica, estavam esperando o profeta Elias. E eles sabiam que o profeta Elias tinha ido num carro de fogo, ou disco voador, como chamaríamos nesse tempo. E eles podiam dizer, Deus disse, que enviará o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Assim que esse homem chamado João Batista, vejam vocês, até o seu nome é João, não é Elias. Assim que não puderam receber João Batista como Elias, que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Porque Deus esconde dos olhos dos sábios e entendidos os mistérios do reino dos céus. E o revela às crianças. O revela às pessoas que não têm uma preparação teológica, não têm graus teológicos. E vejam vocês, os discípulos de Jesus Cristo não eram teólogos, não eram doutores em divindade, mas tinham recebido a revelação do Pai Celestial. Coisa que tinha sido escondido dos sábios e entendidos daquele tempo, ou seja, dos doutores em divindade e em teologia da religião hebraica. E agora, o que diz Jesus Cristo sobre João Batista? No capítulo 11, e versículos 9 em diante, diz: Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isso foi o que tinha dito o profeta Isaías, e agora Cristo diz que João Batista é esse profeta que viria preparando o caminho ao Senhor. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E como é possível que uma pessoa do reino dos céus, o menor, seja maior do que João Batista? Porque os que pertencem ao reino dos céus, ou seja, os que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, são os filhos e filhas de Deus. E João Batista e os profetas do Antigo Testamento e os patriarcas, todos eles, são os servos de Deus. Portanto, eles pertencem ao povo dos servos. E o que é maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior do que um servo. Portanto, o menor do reino dos céus, ou seja, o menor dos filhos e filhas de Deus, é maior do que João Batista, que é um servo do povo hebreu. João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Outras versões dizem, e os valentes o arrebatam. Diz, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, a lei e os profetas do Antigo Testamento profetizaram até João, porque João foi o último profeta do Antigo Testamento. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Jesus ensina que João Batista é aquele Elias prometido que viria preparando o caminho ao Senhor. Disso também deu testemunho o arcanjo Gabriel em São Lucas capítulo 1. E
versículos. Vamos ver. Capítulo 1 de São Lucas. Versículos 11 em diante, quando o sacerdote Zacarias estava oferecendo incenso no templo de Deus, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vejam como o arcanjo Gabriel anuncia a vinda de João Batista como Elias que viria. Diz que virá com o espírito e virtude de Elias. Virá no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, para converter o coração à fé dos apóstolos, ou seja, converter o coração à fé cristã. E assim, o coração daquelas pessoas que estavam sob o judaísmo, sob a lei, seriam convertidos ao cristianismo, e João Batista veio para preparar o povo para assim, depois vir o Messias, para abrir uma nova dispensação. E agora, vejam vocês como os mistérios do reino dos céus são anunciados e depois são cumpridos, e são cumpridos em forma simples, e ficam escondidos estes mistérios do reino dos céus dos sábios e entendidos, e são revelados às crianças, ou seja, às pessoas simples que não têm uma preparação teológica, às pessoas que não têm uma preparação de sábios e entendidos, mas pela revelação do céu é revelado o mistério divino que está sendo cumprido nesse tempo. E agora o mistério do reino dos céus que estava se cumprindo nos dias de João Batista e de Jesus era a vinda do profeta Elias. Mas vejam vocês, quando veio Elias, se chamava João Batista. É que quando Deus promete que virá um profeta que já veio no passado e teve seu ministério e se foi, quando Deus diz que virá novamente esse profeta, o que vem é o ministério desse profeta em outro homem, em outro profeta, e em outro profeta em espírito e virtude daquele profeta que veio no passado. Por isso, João Batista era o Elias que viria naquele tempo, mesmo que se chamava João Batista. E agora, vejam vocês como preparou o caminho ao Senhor e como se apresentou o Messias depois que João Batista disse que depois dele viria um do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. E quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu não conheci, mas quem me mandou batizar e me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Ou seja, esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. Esse é o Messias que vem depois de ti. E João disse: eu vi, e deu testemunho de que Jesus era o Messias. Era aquele do qual João disse: depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado.
Ali estava o cumprimento desse mistério do reino dos céus no meio do povo hebreu cumprido em carne humana. Ali estava o precursor da primeira vinda de Cristo e ali estava o precursado, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, ungido com o Espírito de Deus para cumprir as promessas messiânicas da primeira vinda do Messias. Agora, vejam vocês como em forma simples foram cumpridas essas promessas em um jovem carpinteiro de Nazaré. Agora vejam como Deus escondeu este mistério. Pois a profecia dizia que de Belém da Judeia viria esse governador, esse príncipe que governaria o povo hebreu. E vejam como Deus atuou para que Maria fosse a Belém da Judeia dar à luz. Veio um censo por meio de um edito do rei e encontramos que tiveram que ir a Belém da Judeia porque José era descendente do rei Davi e também Maria era descendente do rei Davi. Portanto, eles tinham que ir a Belém da Judeia porque dali era o rei Davi e era Jessé também. E tinham que ir a esse censo para se registrar ali. E quando chegaram lá a Belém da Judeia, se cumpriu o tempo de dar à luz. E nasceu em Belém da Judeia Jesus. Já o nome para essa criança estava dado pelo arcanjo Gabriel à Virgem Maria. E vejam vocês como Deus atuou para que se cumprisse a profecia. Mas depois foi enviado ao Egito quando o rei Herodes estava buscando as crianças de 2 anos para baixo para matá-los, para assim matar o Messias que tinha nascido e tinha 2 anos ou menos. Portanto, o rei tentou matar o menino Jesus, o Messias. Depois que é enviado ao Egito, quando o rei Herodes morreu, e todos que buscavam a morte da criança, o arcanjo Gabriel apareceu novamente em sonhos a José e disse: vai para a terra de Israel, porque os que buscavam a criança para matá-lo já morreram. E vejam vocês que José tomou Maria e o menino Jesus e não se foi para Belém da Judeia, foi para Nazaré. E lá foi criado Jesus. E agora, quando começa o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo aparentemente aparece como de Nazaré, como um nazareno. E muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém da Judeia. Mas essa profecia já estava cumprida. E, quando são escritos os evangelhos, encontramos que aí é revelado que o nascimento de Jesus foi em Belém da Judeia. E depois se criou em Nazaré. E agora, para os sábios e entendidos que esperavam a vinda do Messias e esperavam que fosse de Belém da Judeia, o mistério da vinda do Messias em Belém da Judeia foi coberto dos olhos dos sábios e entendidos e aparece por Nazaré. Aparece por Nazaré o Messias, como um jovem carpinteiro de Nazaré. Quem ia imaginar que o Messias fosse uma pessoa criada em Nazaré, um jovem carpinteiro de Nazaré? Isso não estava nos ensinamentos teológicos do povo hebreu. E por isso, quando Felipe diz a Natanael: encontramos aquele do qual Moisés falou, o Cristo Messias, a Jesus de Nazaré. Natanael disse: mas de Nazaré? De Nazaré pode sair algo de bom? Não tinha saído nenhum profeta de Nazaré. E agora sai o Messias?
sair o Messias de Nazaré, isto era algo inconcebível para a mente do povo hebreu. Mas vejam como Deus escondeu este mistério da primeira vinda do Messias dos olhos dos sábios e entendidos e o revelou às crianças. O revelou àqueles simples pescadores e agricultores daquele tempo, os quais reconheceram que Jesus era o Messias, o Rei de Israel. E agora, vejam vocês quando Jesus diz de Natanael: eis um verdadeiro israelita no qual não há engano. Natanael diz: de onde me conheces? E Jesus diz: quando estavas debaixo da figueira, te vi. E Natanael disse: tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Ou seja, que Natanael esteve debaixo da figueira orando a Deus e estava orando pela vinda do Messias. E agora, quando se encontra com o Messias, o Messias disse que ele estava debaixo da figueira, e com isso bastou para saber que aquele era o Messias, o qual Natanael estava esperando. E era verdade o que tinha dito Felipe, quando disse: encontramos o Messias, encontramos aquele do qual falou o profeta Moisés. E agora, vejam vocês como, em forma simples, Deus oculta dos sábios e entendidos o mistério da primeira vinda do Messias e do seu precursor, e o revela às pessoas simples. E agora, há outro mistério grande no reino de Deus, e é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse mistério também é oculto dos sábios e entendidos, mas para o último dia será revelado às crianças, será revelado aos escolhidos de Deus, aos membros do corpo místico de Cristo, em uma nova era, a era da pedra angular, e uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora, encontramos que ainda o povo hebreu não percebeu que a primeira vinda do Messias já se cumpriu. Por quê? O povo hebreu não percebeu porque eles tinham já tudo programado de como seria a vinda do Messias, e não se cumpriu na forma que eles tinham interpretado, mas se cumpriu de acordo às profecias, se cumpriu de acordo a como Deus o tinha desenhado. E vejam vocês como ficou oculto dos sábios e entendidos a primeira vinda de Cristo, mas revelada às crianças, e de Cristo para cá são milhões de seres humanos que viram o cumprimento da primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E quando a pessoa vê, ou seja, entende o mistério do reino de Deus que é cumprido, obtém o benefício contido nesse mistério do reino de Deus. Enquanto não é cumprido, esse mistério está ainda oculto, e ninguém pode receber o benefício desse mistério até que é cumprido e é aberto ao público esse mistério. E agora vejam vocês como o benefício do mistério da primeira vinda de Cristo, desse mistério do reino de Deus, o estivemos recebendo desde os dias de Jesus até este tempo final. E de era em era, Deus enviou um mensageiro entre os gentios com a mensagem do Evangelho da Graça, para, por meio desse mensageiro, revelar o mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E, com essa manifestação de Cristo em Espírito Santo nesse mensageiro, encontramos que chamou e juntou os seus escolhidos de cada etapa de cada era,
e receberam assim o benefício da primeira vinda de Cristo, do mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção lá na cruz do Calvário. E agora, por quê? Deus enviou 7 anjos mensageiros, 7 homens, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia? Porque Deus não faz nada sem que revele seus segredos a seus servos, os profetas. E os profetas o revelam ao povo de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7, nos diz que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, vejam vocês, um profeta é um homem enviado por Deus à terra com as duas consciências juntas. E por isso vem a palavra de Deus a esses profetas, porque foram desenhados por Deus para esse propósito. Por isso é que Deus disse por meio do profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. E por quê? Moisés diz que o escutem a esse profeta, diz, foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram, eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Como podemos escutar a voz de Deus, a voz de Cristo, por meio do profeta que ele envia para cada era e para cada dispensação? Porque na boca desse profeta está a palavra de Deus. Esse profeta é a voz de Deus para o povo. Esse profeta é a boca de Deus. E por isso, a palavra de Deus está nesse profeta e sai desse profeta ao povo, para assim o povo receber a palavra de Deus. Agora continua dizendo, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que é que um profeta fala na era ou dispensação em que Deus o envia? Tudo o que Deus coloca em sua boca. Tudo que Deus mande falar, tudo que Deus mande esse profeta falar. E a palavra de Deus, que vem por meio dos profetas de Deus, é o alimento espiritual para a alma da pessoa, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Amós capítulo 8, versículo 11 diz que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do profeta mensageiro de Deus para o tempo em que as pessoas estão vivendo. Onde encontrarão a palavra de Deus, o alimento espiritual para a alma? Na boca de Deus, que é o profeta que Deus envia para cada era ou para cada dispensação. E agora, vejam vocês como a revelação de Deus vem ao profeta de cada era e ao profeta de cada dispensação. E essa revelação do profeta vem ao povo, e o povo obtém assim a revelação dos mistérios do reino dos céus correspondentes a esse tempo. Essa é a forma estabelecida por Deus
para vir a revelação de Deus ao povo de Deus. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz: o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. A promessa aqui é obter a revelação de todas essas coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E para obter essa revelação, é preciso subir onde está Cristo, se revelando no meio da sua igreja no último dia. Depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro se revelando ao seu povo, durante a dispensação da graça, depois sobe a era da pedra angular, onde se vela e se revela por meio do seu anjo mensageiro ao seu povo, à sua igreja, e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia. E para poder obter essa revelação, é preciso subir à era da pedra angular. E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, podemos ver que é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque Cristo, em seu anjo mensageiro, estará no último dia manifestado, nos revelando por meio dele essas coisas que em breve devem acontecer, estes mistérios do reino dos céus. Diz assim Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem diz que enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar essas coisas que em breve devem acontecer. Estes mistérios do reino dos céus, que devem ser cumpridos e que estão colocados nas profecias correspondentes ao último dia, estão colocados também em parábolas proféticas que falam dos eventos correspondentes ao último dia. Agora, para revelar essas coisas que já estão profetizadas, para que todos os escolhidos de Deus as conheçam e obtenham o benefício do cumprimento dessas promessas, Jesus envia o seu anjo mensageiro. O Deus dos espíritos dos profetas do Senhor enviou quem? O seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E dá testemunho novamente Cristo em Apocalipse 22, versículo 16, dizendo da seguinte maneira: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem disse Jesus que enviou? A quem? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Para dar testemunho destes mistérios do reino dos céus que devem acontecer, que devem ser cumpridos no último dia na igreja do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Filho do Homem com seus anjos,
que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, com os ministérios de Moisés e Elias, se manifestando Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro e operando nele os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Esse é o maior mistério do reino dos céus. E esse é o mistério que, para o último dia, Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estaria manifestando e estaria revelando à sua igreja para que obtenhamos o benefício da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, no meio da sua igreja gentia. Agora, também nos fala do sinal do Filho do Homem no céu. E nos fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. E também nos fala de que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Agora, vejam vocês que este é um mistério muito grande, é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, mistério que para o último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, seria revelado ao corpo místico de Cristo, ou seja, à igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa é que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. São Lucas diz que em uma nuvem, São Marcos diz que nas nuvens, São Mateus diz que nas nuvens, e o profeta Daniel diz que nas nuvens. Agora vejamos como viu o profeta Daniel no capítulo 7 do seu livro. Capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: E aqui com as nuvens do cielo venia uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de dias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqui podemos ver a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Assim como o profetizou nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também em Apocalipse aparece esta profecia. No capítulo 1 do Apocalipse e no capítulo 10. No capítulo 1, versículos 7, diz, no versículo 7 diz: Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E em Apocalipse capítulo 10, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Aí o tem, vindo em uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui temos a vinda do Filho do Homem em uma nuvem e aparece com arco-íris ao redor da sua cabeça. Aparece aqui, vestido de uma nuvem, e aparece com seu rosto como sol e com seus pés como colunas de fogo.
e com o livrinho aberto em sua mão. Esse livrinho é o livro dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, que Cristo toma no céu, o abre e depois o traz à terra. E encontramos que vem à terra, põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso é a vinda de Cristo, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto prometida, sua vinda em diferentes profecias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Agora, vejamos o que é o sinal do Filho do Homem no céu. Assim como houve um sinal para a primeira vinda de Cristo no céu, o qual foi a estrela chamada Estrela de Belém, para o último dia ou para o tempo final, haverá um sinal no céu. O sinal do Filho do Homem no céu, e será visto ali o Filho do Homem vestido de uma nuvem, ou vindo em uma nuvem. Ou seja, aqui, um sinal físico seria visto no céu, mas que é uma nuvem de glória, onde vem o Filho do Homem, onde é visto o Filho do Homem no céu. Em 28 de fevereiro de 1963, foi vista uma nuvem misteriosa no céu e foi publicado na revista Ciência e na revista Vida ou Life como uma nuvem misteriosa, porque apareceu a 26 milhas de altura, onde não há umidade nem voam aviões. Portanto, não se pode formar uma nuvem lá a essa altura. Era uma nuvem de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? Vejam, aqui está a foto. Aqui também tiraram em diferentes horários a foto desta nuvem e desde diferentes lugares. O mistério dessa nuvem, diz o reverendo William Marion Branham, o qual estava caçando, estava de caça nesse dia, disse que 7 anjos vieram do céu, anjos de Deus, e o arrebataram e colocaram nessa nuvem com esses 7 anjos que vieram. E o tomaram e o colocaram ali. Ele disse que os 7, que ali estavam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e que havia outro anjo mensageiro nessa nuvem, que era muito diferente dos demais anjos mensageiros. E diz que esse anjo que era muito diferente dos demais foi quem o tomou e o elevou e o colocou nessa nuvem. Diz que esse anjo que era muito diferente dos demais era quem tinha o 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Agora vejam, o anjo que tem o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Apareceu aqui nessa nuvem, é este anjo que está voando aqui, e se inclinamos essa foto para a direita, veremos o rosto do Senhor Jesus Cristo formado por essa nuvem, formada por anjos em seus corpos teofânicos. E aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia formando a barba do Senhor. E aqui está o anjo que era diferente dos demais, formando o cabelo branco do Senhor. E assim como
Os 7 anjos mensageiros das 7 eras tiveram que ser manifestados em corpos humanos, serem manifestados em carne para ter os seus ministérios na era correspondente a cada anjo mensageiro. Assim também, o anjo que era muito diferente dos demais, para o último dia tem que estar manifestado em carne humana e no anjo do Senhor Jesus Cristo, para ter seu ministério do último dia e cumprir assim o mistério do 7º selo. Cumprir assim o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim, seja aberto esse mistério à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, pelo anjo forte, Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final por meio do seu anjo mensageiro. E por isso diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. O enviado de Jesus Cristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é enviado com a revelação de Deus para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim abrir esses mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia. Mistérios que estão aqui na Bíblia, nas profecias correspondentes ao último dia e nas parábolas correspondentes ao último dia. E, por meio do ministério do anjo forte de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, estes mistérios do reino dos céus seriam abertos aos filhos de Deus, à Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Era que se cumpre na América Latina e no Caribe, onde é aberto o mistério do 7º selo, onde é aberto o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora vejam vocês como os mistérios do reino dos céus seriam abertos no último dia, os correspondentes ao último dia, à era da pedra angular e dispensação do reino, no meio dos latino-americanos e caribenhos. E agora, vejam onde nos encontramos no cumprimento dos mistérios do reino dos céus. Para poder compreender os mistérios do reino dos céus, necessitamos receber o enviado de Cristo, que é o seu anjo mensageiro, o qual é enviado com a revelação de todas essas coisas que em breve devem acontecer para revelá-la a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia. Agora vimos o mistério da revelação divina para compreender os mistérios do reino dos céus neste último dia. Sem esta revelação divina, destes mistérios divinos, que são revelados por meio de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, nenhuma pessoa poderá compreender os mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia. Ninguém poderá compreender a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia, porque esse é o maior mistério do reino dos céus prometido, para ser revelado, para ser cumprido no último dia e ser revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso, Jesus Cristo disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas.
Agora podemos ver como este mistério tão grande da segunda vinda de Cristo seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim, todos compreenderiam este mistério e veriam o cumprimento da segunda vinda de Cristo no último dia, no meio da sua igreja, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que este mistério não foi revelado em eras e dispensações passadas, porque este é o maior mistério de toda a Bíblia, o qual Deus escondeu em sua mente e não tinha revelado a ninguém, porque seria revelado no último dia, no cumprimento desse mistério. E vejam como uma pessoa, para poder compreender o mistério, digamos, de um equipamento eletrônico e poder trabalhar nesse equipamento eletrônico, necessita um diagrama. O primeiro que busca um técnico em eletrônica é o diagrama do equipamento, porque se não tiver um diagrama, está perdido o técnico para conseguir todos os pormenores, os detalhes desse equipamento. Não pode saber como foi construído porque não tem o diagrama. Mas se consegue o diagrama, esse técnico ou esse engenheiro em eletrônica poderá trabalhar nesse equipamento e pode saber como trabalha e que potência tem, porque no diagrama tudo está especificado, porque esse é o desenho, o plano desse equipamento. E agora, quando Deus ordenou ao profeta Moisés construir um tabernáculo, deu um diagrama, deu um plano e disse: faça-o conforme o modelo que te foi mostrado no monte, lá no Monte Sinai. E o diagrama, o modelo que foi dado, foi o desenho do templo que está no céu. Conforme esse desenho, Moisés construiu um tabernáculo aqui na terra, o qual tipificava, representava o templo que está no céu. E ao mesmo tempo estava representando o templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também o rei Salomão, quando construiu o templo, o construiu de acordo ao desenho que Deus tinha dado ao profeta Moisés. Agora, vejam vocês como o templo de Salomão e o templo que Moisés construiu são tipo e figura do templo que está no céu e são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que, para compreender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo e suas diferentes etapas, diferentes eras, é preciso ter o diagrama, é preciso conhecer o diagrama e ver como a igreja do Senhor Jesus Cristo veio passando de era em era e Deus enviou um mensageiro para cada era. E essas 7 etapas ou eras já passaram, já transcorreram e agora estamos conforme o diagrama ou plano divino do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, e estamos na era da pedra angular. A era representada no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do templo que Moisés construiu e do templo que está no céu. E agora, conhecendo esse diagrama, podemos ver que tudo o que está no céu será representado aqui na terra, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como foi representado no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que
Salomão construiu. Assim que Deus estará materializando em carne humana, em seres humanos, o lugar santíssimo do seu templo espiritual com tudo o que contém, assim como materializou em carne humana, em seres humanos, o lugar santo do templo que está no céu. O materializou na igreja do Senhor Jesus Cristo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Com essas 7 etapas ou eras, foi construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo. E também com o grupo hebreu do tempo dos apóstolos. Agora podemos ver que o que Deus esteve construindo é um templo composto de seres humanos, que é a representação do templo que está no céu. E por isso, o que está no céu é representado no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, podemos ver que Deus entrou no templo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu, passou dentro desse templo e se colocou sobre o propiciatório que estava sobre a Arca do Pacto, se colocou no meio dos 2 querubins de ouro. E isso representa a segunda vinda de Cristo ao seu templo espiritual. Como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Assim que vejam vocês onde seria cumprida a segunda vinda de Cristo. Não foi cumprida na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta ou sétima era, mas que, conforme a promessa divina, tem que ser cumprida na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vejam como, no plano divino, do corpo místico de Cristo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus, vejam vocês, onde a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, seria cumprida em uma nova era e em uma nova dispensação. Vem? Conforme o plano, podemos então ver que as profecias do último dia, correspondentes à segunda vinda de Cristo, todas serão cumpridas na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Aí é onde Cristo envia o seu anjo mensageiro para nos revelar essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, muitas pessoas sabem que algo grande da parte de Deus tem que acontecer neste tempo no qual vivemos, mas não sabem o que é, porque não conhecem o plano divino, não conhecem o diagrama do templo espiritual de Jesus Cristo e não podem entender as profecias correspondentes ao último dia e não as podem localizar no tempo e lugar em que têm que serem cumpridas e não se colocam nesse lugar para ver o cumprimento dessas promessas. Mas Deus disse ao profeta Daniel que os sábios entenderão. E quem são os sábios? São aqueles aos quais é revelado essas coisas que em breve devem acontecer. É concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. E como vamos conhecer estes mistérios do reino dos céus, essas coisas que em breve devem acontecer? Por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, que vem dando testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer, por meio
da voz de Cristo em seu anjo mensageiro, são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Viram o simples que é para conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer, para conhecer todos estes mistérios do reino dos céus que estão prometidos para serem cumpridos neste tempo final no qual vivemos? É recebendo o enviado de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Estará nos revelando todos estes mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste tempo final. Vimos o mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. O mistério da revelação para compreender está em receber o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual vem Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Aí está o mistério. Recebendo o anjo de Jesus Cristo, estamos recebendo quem o enviou, a Jesus Cristo, e consequentemente estamos escutando a voz de Jesus Cristo nos revelando todos estes mistérios de todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, no qual nós estamos vivendo. O mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. A vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E quando digo a vós, posso dizer a vós aqui, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, era que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Assim que são latino-americanos e caribenhos os que no último dia estariam vendo e recebendo a Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro e o estariam escutando, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaríamos obtendo o conhecimento dos mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste último dia. E assim, não nos passará por cima despercebido nenhum dos mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo ou que estará se cumprindo neste último dia. Não vai nos escapar nenhum se recebermos o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual vem Jesus Cristo em Espírito Santo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Esse anjo mensageiro vem revelando essas coisas que em breve devem acontecer. É um profeta, porque os profetas são os que revelam as coisas que hão de acontecer, são os que profetizam dos eventos que virão, e são também os que revelam os que estão se cumprindo no tempo em que Deus envia esse profeta, porque a revelação de Deus vem aos seus profetas, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Assim que na América Latina e no Caribe estarão os escolhidos de Deus, escutando essas coisas que em breve devem acontecer e obtendo conhecimento dos mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste último dia. E terão um conhecimento claro de cada um destes mistérios que estará se cumprindo ou estarão se cumprindo neste tempo final, começando pela segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação.
Agora, vejam vocês como, de era em era, tivemos um mensageiro e não podia faltar um mensageiro para a era da pedra angular. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E, de dispensação em dispensação, tivemos um profeta dispensacional. O primeiro, Adão, para a dispensação da inocência. O segundo, Sete, para a segunda dispensação, a dispensação da consciência. O terceiro, Noé, para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano. O quarto, Abraão, para a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação. E o quinto, Moisés, para a dispensação da lei, que é a quinta dispensação. E o sexto, Jesus, para a dispensação da graça, que é a sexta dispensação. E o sétimo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, para a dispensação do reino, que é a sétima dispensação. Estes profetas mensageiros são portadores da mensagem da dispensação na qual são enviados. E em cada um deles, o Espírito que esteve em Jesus Cristo esteve manifestado. Porque em todos foi o mesmo Espírito de Cristo manifestado, realizando a obra correspondente a esse tempo. Agora, vendo que nós estamos vivendo no último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino, também estamos vivendo no começo de uma nova era. Tivemos a era do carneiro para o tempo de Abraão e de Moisés. Tivemos também a era de peixes para estes 2000 anos que transcorreram, a era do cristianismo. E por isso, quando Cristo esteve pregando e chamando os seus apóstolos, disse: "Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens." E estava na era de peixes. E por isso, vejam vocês como o simbolismo da era de peixes se refletiu em Cristo e seus apóstolos. E agora, vejam como também se refletiu em todo o cristianismo. E nas catacumbas, desenhavam peixinhos ou um peixinho como símbolo do cristianismo. E agora, a era de Aquário está se entrelaçando com a era de peixes. E assim como houve um profeta em cada uma dessas eras passadas, vejam vocês, Jesus foi o profeta mensageiro da era de peixes, como chamariam também os estudiosos das eras, chamariam o avatar da era de peixes. Para a era de Aquário também estaria o mensageiro, o profeta mensageiro, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o avatar da era de Aquário. Agora, cada mensageiro para cada era trouxe a mensagem para cada era na qual foi enviado. E com a mensagem da era de Aquário, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E os seres humanos chegarão ao conhecimento de Deus. Diz a Escritura: todos me conhecerão. Diz que todos conhecerão a Deus. Ou seja, que a era de Aquário é a era do conhecimento divino para a raça humana. É a era onde se acabarão as discrepâncias
discrepâncias religiosas, religiosas, se se acabará o sectarismo e se acabarão todos os problemas de todas as nações. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 14, e também Isaías capítulo 11, versículo 9. E diz, e não farão mal em todo o meu santo monte, ou seja, que o mal se acabará. Não causarão mal, não farão mal em todo o meu santo monte, por quê? Porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Serão cheios do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim receberão o benefício da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vimos que este é o mistério maior, o mistério contido no sétimo selo, que revela Cristo em sua vinda, com sua voz como leão, clamando, e 7 trovões emitindo suas vozes, clamando como quando um leão ruge. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11. E assim é como o mistério do sétimo selo da segunda vinda de Cristo é revelado a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino e no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo na América Latina e no Caribe. Vejam onde se cumpriria este mistério divino e seria revelado este mistério do sétimo selo. E onde Cristo estaria clamando, como quando ruge um leão, e os 7 trovões estariam emitindo suas vozes e estaria revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda no último dia. Este mistério maior do reino dos céus. O mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Foi para mim um privilégio de estar com vocês, dando testemunho do mistério da revelação, para compreender os mistérios do reino dos céus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra sempre o entendimento para compreender estes mistérios do reino dos céus. E em breve todos sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando todos uma tarde cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Será até a noite, primeiro Deus. Vamos ver a que horas. Às 7h30 da noite. No grupo da Colônia Libertadores da América, onde estaremos falando sobre o tema o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E até a noite, primeiro Deus, para os que estarão na noite ali presentes. Deus continue abençoando a todos e conosco novamente o reverendo Roberto Monsiváis para continuar. Que Deus continue abençoando.